Shalom Adonai, entendendo a Páscoa, é o tema do Mais da Palavra de Deus de hoje. Pastor Jomir, o que é Páscoa biblicamente falando? Páscoa significa passa em hebraico, que quer dizer passagem ou passar por cima. Podemos perceber isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 11 e 23. Ali é o capítulo da instituição da Páscoa. A festa começava com a morte de um cordeiro para o pagamento, para a oferenda pelos pecados do povo. Era assim que começava a festa, como oferta pelo pecado. Êxodo 12, versículos 2 e 6. No dia 14 do mês de Abib, significa espigas verdes, que mais tarde no cativeiro foi mudado para Nisan, Neemias 2:1, que quer dizer começo ou abertura. Levítico 23:15 e Neemias 2:1. Ela foi instituída por Deus e a festa era feita numa sexta-feira. Era um dia antes da festa dos pães ázimos e 2 dias antes da festa das primícias. Levítico 23:6 e versículo 12 também. Havia no calendário deles um ano sagrado, que era na primavera, e o civil no outono. Eles têm 12 meses, o calendário judaico tem 12 meses lunares, tendo um 13º mês, 7 vezes em cada 19 anos. Também tem um dia civil, aquele de 24 horas, de 18 horas de um dia para 18 do dia seguinte. Por que isso? Porque o dia começou com a escuridade lá em Gênesis 1:5. Haja luz e houve luz. Então teve tarde e manhã o primeiro dia. É por conta disso que começa às 18 horas a contagem do calendário judaico. E também tem um dia natural, que é aquele de 6 da manhã às 18 horas da tarde. E nesse período dividia-se em 3 partes: manhã, meio-dia e tarde. Podemos ver isso lá no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 17. Quando era feito o sacrifício da Páscoa? No crepúsculo da tarde. Levítico 23:5, entre 15 horas e 17 horas. Qual é o local da Páscoa? Posteriormente, depois da saída do povo do Egito, que fizeram tudo correndo por causa da pressa, Deus disse que seria feito somente no lugar que ele determinasse, que determinou que seria o templo de Salomão, lá no templo, no lugar que o Senhor escolhera para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 16, versículos 2 e de 5 a 7. Tinha os pães ázimos, que nós chamamos de matzó, Levítico 23:6, são os pães sem fermento, não levedados, sinal de impureza. Por isso que tinha um período de 7 dias de celebração, segundo o Êxodo 12, de 15 a 20. Esse evento no Novo Testamento corresponde à santificação. É aquele processo que o cordeiro já foi crucificado, foi morto no dia 14 para o dia 15, e daí em diante você tinha que começar uma vida de santificação. Essa é a grande lição para a gente. Quando eu recebo Jesus, eu começo então o meu processo de santificação, que não tem tempo para terminar. É um processo. Ele já morreu, já fez sacrifício, agora eu vou aceitar o sacrifício e vou viver de forma que coaduna com a sua pessoa, com aquilo que ele fez por mim, morrendo na cruz do Calvário. A festa das primícias, que no hebraico se chama Abicurim, está em Levítico 23:9. São 3 dias de festa e 3 noites.
depois da Páscoa, lógico, né? Levítico 23, 12. Deus requeria apenas um molho de cevada para ser movido diante dele. Apenas um molho seria o suficiente. E esse molho movido, que foi Jesus quando ressuscitou, foi movido, e esse molho representava que todos os demais seriam da mesma espécie. E que Jesus voltaria, ele deu exemplo, abriu caminho para nós, e ele morreu por nós e fez tudo por nós, então foi tudo consumado. O dia do sacrifício de Cristo, ele foi crucificado numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, a hora terceira, e da hora sexta, a hora nona, que é de meio-dia às 15, houve trevas sobre a face da terra. Mateus 27, 45, Lucas 23, de 44 a 46. E Yeshua, que quer dizer Jesus, o Messias, morreu no mesmo período que era feito o sacrifício do Cordeiro na Páscoa pelos hebreus. Levítico 23, 5 e Números 28, versículo 4. Lá em Marcos 15, 44, tem a interrogação: por que Jesus morreu tão rápido? Por 4 motivos que eu vou passar para os irmãos. Primeiro, ele era o Cordeiro Pascal. Tinha que morrer exatamente no período que era feito durante a saída do Egito. Era o perfeito Cordeiro. Então, teria que seguir a lei judaica. Segundo, suas pernas não poderiam ser quebradas para acelerar a morte. Salmo 16, se não estou enganado, fala sobre isso. Terceiro, o corpo não poderia ficar na cruz após as 18 horas, está em Deuteronômio 16, não poderia ficar depois das 18, porque era contrário à lei judaica. E quarto, ele morreu pela sua própria palavra, quando quis. Ele mesmo rendeu o seu espírito. Terceiro dia, 3 dias após a Páscoa, comemorava-se a festa das primícias, que quer dizer ressurreição de Cristo. Atos 17, de 25 a 28, e Mateus 27, de 51 a 54. Primícia, o primeiro, o primogênito, o principal, o único que morreu e ressuscitou, não morreu mais. Um dia e uma noite é uma expressão idiomática. O Talmud babilônico diz que uma parte do dia é o total dele. E o Talmud de Jerusalém diz: um dia e uma noite são como um oná. E a parte de um oná é como o total dele. Se você viver uma parte do dia, 1 hora, meia hora, é como se você tivesse vivido o dia todo. É assim que é contado no calendário e na lei judaica. Qual foi o local do sacrifício, da crucificação? Nós entendemos, ouvindo na Bíblia, Calvário, Lucas 23, 33, em outras versões, em outra passagem diz que é Gólgota, João 19, 17, que é chamado lugar da caveira, Mateus 27, 33. Jesus foi crucificado na Judéia, onde ficava o templo de Salomão, porque só há um caminho para chegarmos ao Pai, chegarmos a Deus. Não poderia ser feito em Jerusalém, nem fora da Judéia, porque ali está o templo de Salomão. Ele é a única porta. Páscoa significa redenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 21. Efésios 5, 2. E 1 de Pedro 1, 19. Jesus é a porta. João 10, 9 e João 4, 22. A tribo de Judá ficava na entrada da porta
do tabernáculo no lado leste. Números 2, 3, versículo também 79. De frente da porta do tabernáculo ficava a tribo de Judá, de onde Jesus descendia. Ressurreição, domingo pela manhã. Domingo da ressurreição que nós comemoramos. Ele não ficou ali enterrado, sepultado durante 72 horas totais. Não. Ficou em torno de 39 horas somente. Mas a compreensão é o seguinte, que de quinta para sexta seria um dia, de sexta para sábado outro dia, e de sábado a domingo de manhã, 6 da manhã, outro dia. Então Jesus ficou 3 dias cumprindo assim as Escrituras. 1 Coríntios 15, 20, Colossenses 1, 18, Atos 26, 23 e Hebreus 2, 3. Queria ler para os irmãos uma mensagem que eu deixei, quero deixar para vocês também, com relação à Páscoa, que eu escrevi um tempo atrás. Eu queria gravar para vocês, celebrando esse dia tão maravilhoso. A vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a libertação da escravidão e o viver na sua presença é que o Cordeiro Pascal, Jesus, nos garantiu com a sua morte e ressurreição. Jesus é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que era exigido na celebração da Páscoa. A última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, registrado em Lucas 22, de 7 a 30, ver também Mateus 26, 17 a 30 e Marcos 14, de 12 a 26. Revela-nos os pormenores dessa verdade, no partir do pão, no beber do cálice, 2 taças, uma delas a taça de Elias, que só Jesus podia tomar, na indicação do traidor, na revelação recorrente de que ele seria entregue às autoridades e seria julgado e condenado à pena de morte capital, no cântico do hino antes de se retirarem para o Monte das Oliveiras, na hora exata da sua crucificação, no crepúsculo da tarde, e na inarredável certeza de que ele ressurgiria dos mortos, primícias dos que morrem, para garantir a nossa efetiva salvação. A Páscoa é celebrada na estação da primavera, onde tudo se renova e floresce. É uma estação, não resta dúvida, propícia para buscarmos a renovação do nosso entendimento, das nossas mais arraigadas e firmes convicções pessoais, do nosso modesto e acanhado relacionamento com Deus e a sua palavra. Páscoa é tempo de festa, de alegria, de regozijo, de libertação, de perdão, de esperança e de gratidão. A Páscoa nos faz cônscios e seguros daquilo que já alcançamos em Cristo, a nossa redenção. Glória a Deus! O que Deus tinha de melhor e mais excelente nos foi dado. Jesus é o pleroma, que quer dizer plenitude de Deus, isto é, o máximo de Deus. Que nessa Páscoa tenhamos a compreensão correta e sadia do verdadeiro sentido da Páscoa. Fomos tirados da escravidão para a liberdade, da miséria para a fartura, do esquecimento para a lembrança, do abandono para a valorização, do desterro para a cidadania e da morte para a vida. Finalmente, para que o sol da justiça nos encontre tomados de viva esperança, cinjamos os nossos lombos, coloquemos as sandálias nos pés e caminhemos sem olhar para trás, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales,
o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o desejado de todas as nações, Jesus está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feliz Páscoa para todos, em nome de Jesus.